Você já se sentiu um passageiro na sua própria vida? Reagindo ao trânsito, ao seu chefe, às notícias, ao seu próprio humor. Sempre um passo atrás, sempre à mercê do próximo evento que sequestra sua paz. E se eu lhe dissesse que o segredo para transformar seus maiores desafios, suas ansiedades mais profundas, em suas maiores oportunidades, foi descoberto e aperfeiçoado há mais de 2.000 anos? Imagine, por um instante, enfrentar as tempestades inevitáveis da existência com uma calma tão profunda, tão poderosa, que absolutamente nada pudesse abalar sua paz interior. Parece um superpoder mítico, reservado a sábios em montanhas distantes, certo? Mas não é uma fantasia. É um sistema operacional, antigo e robusto para a mente humana. Um código prático de engenharia mental, tão aplicável hoje no meio do nosso caos digital, quanto era nos mercados movimentados e nos corredores de mármore da antiga Roma e Grécia. Esse código é o estoicismo. E hoje não vamos apenas arranhar a superfície. Vamos mergulhar fundo no manual completo, nas 12 chaves que constroem a fortaleza impenetrável da mente. Fique comigo até o fim, pois o que vou revelar não é apenas filosofia, é um mapa detalhado para a liberdade interior. Nós vivemos na era da reatividade crônica. Nossa paz é roubada por um comentário negativo numa rede social. Nossa felicidade é terceirizada, dependendo de uma validação externa que nunca chega. Estamos acorrentados a eventos que não podemos controlar, vivendo como marionetes de circunstâncias passageiras. Mas no coração pulsante do Império Romano, duas figuras nos extremos opostos do espectro social. Um homem que nasceu escravo, Epicteto, e o homem mais poderoso do mundo conhecido, o imperador Marco Aurélio, chegaram à mesma e libertadora conclusão. Eles descobriram a chave mestra para quebrar essas correntes. Eles não tinham como controlar o império, as pragas, as traições políticas ou as legiões inimigas. Mas descobriram algo infinitamente mais valioso, que podiam controlar. Eles nos deram a primeira e mais crucial chave para construir o que chamamos de cidadela interna. Foi o grande Epicteto, que conhecia a falta de liberdade física mais do que ninguém, quem disse: não são as coisas que nos perturbam, mas os nossos julgamentos sobre as coisas. Pense nisso. O evento em si é neutro. Esta é a primeira chave, a fundação de todo o edifício. Focar apenas no que está em nosso controle. O trânsito caótico, o clima que arruinou seus planos, a economia volátil, o que os outros pensam de você, tudo isso está radicalmente fora do seu controle. Tentar mudá-los pela força da sua frustração é, nas palavras dos estoicos, uma forma de insanidade. É como gritar com a chuva para que pare. Mas a sua reação, a sua perspectiva, o seu julgamento e a sua escolha de como agir, isso, e somente isso, é 100% o seu. O psicólogo Carl Jung ecoou isso séculos depois, afirmando: eu não sou o que me aconteceu, eu sou o que eu escolho me tornar. O estoico praticante entende que seu verdadeiro poder não reside em controlar os eventos externos, mas em dominar seu universo interno. Quando você para de desperdiçar energia lutando contra o que não pode mudar, 90% da sua ansiedade se dissipa. Você deixa de ser uma mera reação e se torna uma ação consciente. Mas apenas saber disso não é o suficiente. Esta é apenas a chave que abre a porta.
Como usamos essa chave para, de fato, construir a fortaleza? Como lidamos com os obstáculos reais que surgem? Com o tempo que nos foge por entre os dedos? Com as emoções que nos sequestram? A jornada de construção da cidadela começa agora, com a chave do controle em mãos. O primeiro inimigo que enfrentamos não está lá fora. Ele está aqui dentro. É a nossa própria mente, o que os budistas chamam de mente de macaco, pulando incessantemente de galho em galho. Ela vaga, se preocupa, se arrepende. O estoico deve primeiro domar seu mundo interior. E para isso, ele usa a segunda chave: viver no momento presente. Nossa mente é uma viajante do tempo disfuncional. Ela vive ou nos pântanos dos arrependimentos do passado, ou nos labirintos da ansiedade sobre o futuro. Mas a vida real, a única coisa que você de fato possui, acontece apenas aqui, agora, neste exato segundo. Marco Aurélio escreveu em seu diário pessoal, não para nós, mas para si mesmo. Não se prenda ao passado, não sonhe com o futuro. Concentre a mente no momento presente. O psicólogo Carl Jung falou sobre o significado profundo encontrado nas pequenas coisas do cotidiano. E você só pode encontrar esse significado se estiver presente para testemunhá-lo. A verdadeira felicidade, como nos lembrou Sêneca, outro gigante estoico, é desfrutar o presente, sem dependência ansiosa do futuro. Mas como forçamos essa mente selvagem a ficar aqui? Isso exige treino. Não acontece por acaso. E essa é a terceira chave: construir a autodisciplina. A palavra disciplina nos assusta. Pensamos em restrição, em punição, em uma vida cinzenta e sem alegria. Mas para o estoico, disciplina é liberdade. É a liberdade de escolher seus valores de longo prazo em vez dos seus impulsos de curto prazo. É a liberdade de ser o mestre de si mesmo, em vez de escravo de seus apetites. Aristóteles, embora não fosse estoico, disse que a excelência é um hábito. Você não nasce disciplinado. Você pratica a disciplina todos os dias em pequenas coisas. É o músculo que permite que você escolha o difícil certo, levantar cedo para estudar, em vez do fácil errado, apertar o botão soneca pela quinta vez. Sêneca foi claro: nenhum homem é livre se não for mestre de si mesmo. Certo, você está se tornando presente e disciplinado. Sua mente está mais calma. Mas então a vida acontece, a vida real, com toda a sua força. Você é traído. Você falha em um projeto crucial. Você perde alguém que ama. A raiva, o luto, o medo e a tristeza o invadem como um tsunami. Como a disciplina lida com uma tempestade emocional avassaladora? Aqui entra a quarta chave, uma das mais incompreendidas: desenvolver a resiliência emocional. Um erro comum é pensar que o estoicismo é sobre suprimir emoções, sobre se tornar um robô frio e sem sentimentos. Isso é impossível e profundamente prejudicial. O estoicismo é sobre entender as emoções. É sobre não ser escravizado por elas. É reconhecer a emoção. Olá, raiva, eu vejo você. Aceitá-la como uma onda passageira, mas não se tornar ela. Não deixar que ela dite suas ações. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos, repetiu Marco Aurélio para si mesmo. Perceba isso, e você encontrará a força. A resiliência é o espaço que você cultiva entre o estímulo, o insulto, a perda e a sua resposta. A autodisciplina aumenta esse espaço, permitindo que você escolha uma resposta virtuosa e racional, em vez de uma reação impulsiva e destrutiva. Você está se tornando forte. Você está construindo sua fortaleza.
Mas, para quê? Qual o sentido de toda essa força se a vida é tão caótica, tão cheia de dor e, no fim, tão assustadoramente passageira? Os estoicos não fugiram dessa pergunta. Pelo contrário, eles a abraçaram. Eles tinham um lembrete diário, sombrio para os não iniciados, mas, paradoxalmente, a ferramenta mais poderosa de todas para criar propósito e clareza. A quinta chave é Memento Mori. Lembre-se de que você vai morrer. No mundo moderno, evitamos a morte a todo custo. Nós a escondemos. Os estoicos a usavam como um filtro para a vida. Marco Aurélio se perguntava todas as manhãs: você poderia deixar a vida agora mesmo? Deixe que isso determine o que você faz, diz e pensa. Isso não é mórbido. É o chamado à ação mais potente que existe. Quando você se lembra profundamente da sua impermanência, as pequenas coisas que o irritam, aquela briga trivial, aquele rancor, simplesmente desaparecem, revelando-se como o desperdício de tempo precioso que são. O medo da opinião alheia, irrelevante diante do finito. Procrastinar seu sonho, seu chamado, sua arte. Você não tem esse luxo. Memento Mori não é sobre o medo da morte, é sobre o amor intenso pela vida. É o que lhe dá a urgência para viver com propósito agora. Com a mente focada pela urgência da vida, agora voltamos nossas ferramentas afiadas para o mundo lá fora. O mundo dos obstáculos, das outras pessoas e da mudança constante que define a realidade. E aqui encontramos a sexta chave, a verdadeira alquimia estoica: abraçar obstáculos como oportunidades. A maioria de nós é programada para ver um obstáculo como um fim de linha, uma barreira, uma injustiça. O estoico vê um obstáculo e pergunta: como posso usar isso? Marco Aurélio disse a frase mais famosa e poderosa da filosofia prática: o impedimento à ação avança a ação. O que está no caminho torna-se o caminho. Pense nisso. O fogo usa o vento, que deveria ser um obstáculo, para crescer mais forte e mais quente. A mente estoica é como o fogo. Uma demissão inesperada não é o fim, é o caminho para reavaliar sua carreira e encontrar seu verdadeiro chamado. Uma rejeição dolorosa não é uma derrota, é o caminho para a autodescoberta, para a resiliência, para um redirecionamento necessário. Isso não é otimismo cego, é pragmatismo radical. Mas um dos maiores obstáculos que enfrentamos não é uma parede de tijolos, é algo muito mais sutil: o olhar de julgamento de outras pessoas. Isso nos leva à sétima chave, a libertação final da prisão social. Não se importar com o que os outros pensam. Marco Aurélio, o homem mais observado do mundo, se maravilhava com essa contradição humana. Amamos a nós mesmos mais do que a todas as outras pessoas, mas, estranhamente, nos preocupamos mais com a opinião delas do que com a nossa. Viver para a aprovação externa, para os aplausos, para as curtidas, é a escravidão definitiva. Você entrega as chaves da sua felicidade e do seu valor para pessoas que, na maioria das vezes, nem estão pensando em você. Seu valor não está nos aplausos. Seu valor está na sua integridade, nas suas ações, no seu caráter. O estoico ancora seu valor internamente, na sua cidadela. O que os outros pensam é como o clima. Interessante de observar, talvez, mas totalmente fora do seu controle e, portanto, indigno de sua paz interior. Deixe ir. Você está livre do julgamento alheio. Você usa obstáculos como combustível. Sua mente está se tornando uma fortaleza. Mas
E quanto ao maior obstáculo de todos, a própria natureza da realidade, o fato de que tudo o que você ama, tudo o que você conhece, vai mudar? A oitava chave é a fluidez, aceitar a mudança. A única constante é a mudança, disse o filósofo grego Heráclito. O estoico não luta contra essa correnteza, ele flui com ela. Marco Aurélio via a mudança não como uma maldição, mas como parte da natureza do universo, tecida no padrão de seu destino. Sêneca nos advertiu que o apego excessivo ao estado atual das coisas é a receita certa para o sofrimento, pois, inevitavelmente, as coisas vão mudar. Aceitar a mudança não é ser passivo ou derrotado, é ser adaptável. É ser como a água que contorna a rocha. É entender que você não pode pisar no mesmo rio 2 vezes. Lutar contra a mudança é como tentar parar as marés do oceano com as mãos. Aceitá-la é aprender a surfar as ondas da vida. Você aceita o controle. Você aceita os obstáculos. Você aceita a mudança. Você está blindado. Mas o estoicismo não é uma jornada solitária e fria. Seria um erro pensar assim. Como esse sábio guerreiro, agora protegido em sua cidadela, interage com o mundo bagunçado e imperfeito? A nona chave é a ponte para a humanidade, praticar a compaixão e a empatia. Marco Aurélio nos lembrou repetidamente que somos seres sociais. Nascemos para cooperar. O que não beneficia a colmeia não beneficia a abelha. Estamos todos fundamentalmente conectados. O estoico vê os outros não como bons ou maus, de forma simplista, mas muitas vezes como ignorantes de sua própria virtude, confusos, agindo por medo ou dor. Eles também estão lutando suas batalhas internas, assim como você. Sêneca nos instava a tratar os outros com gentileza e paciência, pois cada pessoa que encontramos está travando uma guerra interna que não conhecemos. A empatia estoica não é fraqueza, é a maior expressão da sabedoria. Reconhecer a humanidade falível e compartilhada em todos, mesmo naqueles que erram. Se você praticou diligentemente essas 9 chaves, você não é mais a mesma pessoa. O caos lá fora não mudou. As pessoas não mudaram. Mas você, sim. A sua transformação agora não é mais uma teoria. Ela se manifesta na sua vida diária. Você não apenas conhece o código, você o vive. E isso nos leva às 3 práticas diárias finais. Os rituais que sustentam e mantêm a cidadela. A 10ª chave é o antídoto diário para o desespero e o vazio. Praticar a gratidão. Em um mundo que nos treina para focar incessantemente no que falta, o estoico treina ativamente sua mente para apreciar o que tem. Marco Aurélio acordava e pensava no privilégio que é estar vivo. Respirar, pensar, desfrutar, amar. A gratidão estoica não é apenas dizer obrigado passivamente. É uma prática ativa de ver o valor no agora. Sêneca sugeriu que devemos apreciar tudo o que temos, nossa saúde, nossos amigos, nosso teto, como se pudéssemos perdê-lo a qualquer momento. O que, lembrando do memento mori, é a pura verdade. Isso transforma coisas comuns e rotineiras, como uma xícara de café ou uma conversa com um ente querido, em milagres preciosos. A 11ª chave é o objetivo final de toda essa jornada, a bússola que guia todas as outras chaves, focar na excelência pessoal, ou virtude. Para os estoicos, o único bem verdadeiro no universo é a virtude. Viver de acordo com a sua melhor versão, com coragem, justiça, temperança, autocontrole e sabedoria. O único mal verdadeiro é o oposto: covardia, injustiça, excesso e ignorância. E todo o resto. Riqueza, saúde, status, reputação. Tudo isso
é indiferente. São coisas preferíveis, claro, mas não são necessárias para uma boa vida, para a felicidade. Você pode ser virtuoso na pobreza e na doença. Marco Aurélio cortou todo o ruído filosófico e disse a si mesmo: não perca mais tempo discutindo sobre o que um bom homem deve ser. Seja um. Esta é a sua bússola. Em qualquer situação, a pergunta não é o que eu ganho com isso, mas sim qual é a ação virtuosa aqui. E, finalmente, como garantimos que não estamos nos desviando do caminho? Como ajustamos a rota? A 12ª chave é o sistema de manutenção, o feedback loop da alma. Refletir e revisar regularmente. Uma vida não examinada, como disse Sócrates, não vale a pena ser vivida. Sêneca e Epicteto recomendavam fortemente uma revisão noturna. Antes de dormir, em silêncio, pergunte-se: o que fiz de errado hoje? Em que falhei com meus princípios? O que fiz de certo? Onde agi com virtude? Que dever deixei por fazer? Isso não é um exercício de culpa ou autoflagelação. É sobre autoanálise honesta e progresso. É o diário de bordo do seu despertar. É como você garante que está ativamente construindo e reparando sua cidadela, tijolo por tijolo, dia após dia. Cada uma dessas 12 lições é um fio, e juntas elas tecem o tecido de uma vida inabalável, uma vida de tranquilidade e propósito. Não é o que acontece com você, mas como você reage. Não é o obstáculo, mas o caminho que ele se torna. Não é o medo da morte, mas o amor intenso pela vida que ela inspira. Não é o aplauso dos outros, mas sua própria integridade. Esta é a integração completa do estoicismo. Esta é a vida vivida de dentro da cidadela interna. Lembre-se, não são os desafios que nos definem, mas a força que encontramos ao enfrentá-los, a sabedoria que reunimos e a compaixão que compartilhamos. A filosofia não é algo para ser lido em livros empoeirados. É algo para ser vivido, respirado, praticado. A sua jornada para dominar este manual começa agora. Inscreva-se no O Despertar da Mente para continuar esta jornada. E comente abaixo qual dessas 12 chaves você começará a usar para construir sua fortaleza interior a partir de hoje.